Bem, irmãos, um bom dia a todos, né? Chegaram depois, orei a Deus não trouxe mais alguém para junto de nós. E vamos continuar o estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Aqui interessante, irmãos, que no versículo 8, o centurião procurou Jesus. Ele ouve falar de Jesus, sabia que Jesus curava, Jesus tinha aquele poder que não existia na face da terra, e nunca existiu e vai existir um homem igual a Jesus, que curava. Aí ele falou que tinha criado, né, servos, doentes, enfermos. E falou para Jesus: Jesus, eu irei lá na sua casa. Jesus falou que ia. Na hora entendeu chamar. Aí ele tão humilde, ele era um centurião, um homem tinha muito soldado, não era um homem uma alta sociedade, respeitado, mas quando do Senhor Jesus, ele não merecia, não era digno que Jesus entrava dentro da casa dele. Como dizer assim, não cabe dentro da minha casa. O imenso poder de Jesus, a grandeza que ele viu em Jesus, ele falou, não, o poder que Jesus tinha, ele fez uma comparação como ele tinha também uma autoridade de um soldado, de um coronel, de um capitão. Ele falou para Jesus assim, ele tirou a experiência por ele: olha, eu tenho autoridade sobre 100 soldados, bastante soldados. Eu falo para este, vai, ele vai. Digo aquele, vem, ele vem. Falo para o meu servo, o criado, vai, ele vai, me obedece, ele vem. E ele referindo a Jesus, que não precisa ir na minha casa, que daqui Jesus falava uma palavra e não precisaria ir lá. E os espíritos de Jesus, o poder de Jesus, ele curava onde que fosse, que ele tinha aquela fé. Ele falou: olha, não precisa ir, só falar, cura, já vai sarar lá. Então vamos ler o versículo 5 aqui. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Outra versão fala: meu servo. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. O que aconteceu? O que Jesus respondeu, viu nesse homem? Ao 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então nós vemos aqui que ele falou, olha para vocês verem. O homem chegou nele pedindo por aquela fé, com respeito a Jesus, né? Que Jesus fosse lá atendesse o pedido dele. O que nós vemos? Que o servo do capitão foi curado completamente por Jesus. Quer dizer que esse capitão, esse homem estava bem preparado para a batalha
contra o mal e contra os inimigos que poderia fazer para ele. Então, esse capitão, esse homem de autoridade, centurião, ele estava bem preparado na parte carnal, naquela autoridade, muito soldado em roda dele, que servia a ele. Um capitão romano com autoridade sobre 100 soldados, dizem, né? 100 homens bem preparados para a batalha. Então, 100 homens, imagina só, já 2, 3, quantia, você já está lá, um sozinho bem preparado já ajuda muito, imagina 100. Mas só tem uma coisa, que ele não estava preparado, ele estava despreparado para enfrentar o inimigo espiritual. Então, se está preparado para enfrentar o inimigo carnal, é uma coisa. Está preparado para enfrentar o inimigo espiritual é outra coisa. Quem está preparado para enfrentar o inimigo espiritual, quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele está preparado, através de oração, através de prudência, através da armadura de Deus, que diz lá em Efésios, está bem preparado. Mas aqui, nesse caso aqui, isso aos olhos humanos é uma coisa, mas aos olhos de Deus é outra, é completamente diferente. Os homens olham para as pessoas, pelas autoridades, assim, como que eles vê com outros olhos. Que homem preparado, que homem prudente, tem muitos bens, tem sabedoria, capacidade para governar, aquele tem mais capacidade, aos olhos humanos, mas e os olhos de Deus? Agora, o que importa, irmão, para nós todos, o que importa é os olhos de Deus, é como Deus vê, nos vê. O espiritual, a vida espiritual e a fé, isso é o que importa para Deus. Nossa sabedoria intelectual, carnal, que aprendemos em escolas, em esperança de viver no mundo de trabalho, assim por diante, isso não importa. Tem muito sábio, muito instruído, que partiu deste mundo e é um miserável perante Deus, está condenado, sem Cristo. Então, este homem procurou a pessoa certa, né? E o lugar certo, e o momento certo, que é Cristo, como diz o Paulo. Paulo um dia teve uma mensagem dele. Ele procurou a pessoa certa. Talvez ele procure a pessoa certa, mas não procurou o lugar certo. Então encaixou tudo. Ele procurou a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, tudo certo. Então, mas quem é essa pessoa? Ele procurou Cristo. Se você procurar Cristo em qualquer momento, mas ele foi no momento certo e no lugar certo. E ele chegou, outra versão diz, e ele chegou dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Primeiro, ele chegou rogando a Jesus para curar o seu criado paralítico, que vivia violentamente atormentado. E agora, o centurião gentil, como é que ele chama? Ele chama Jesus de Senhor. Nessa expressão, chamando de Senhor, é com respeito, é assim como um dono, como o meu dono, o meu Senhor. Então ele humilhou, eu quero servir. Então ele chamou assim, meu Senhor. Então ele está rogando aqui, ó. Mas com fé. Não adianta também chamar Senhor, Senhor, mas não com fé e não fazer a vontade dele, né? Ele diz: meu criado ele está
em casa, paralítico e violentamente, eu penso a palavra forte, violentamente, atormentado, um espírito mau, prejudicando a saúde, tudo que vem por aí. A vida do homem sem Cristo é assim. A vida do homem natural, hoje, tem muita vida do homem sem Cristo, é uma vida atormentada, a alma dele está atormentada. Ele pode gozar a vida aqui neste mundo, mas ele tem um tormento dentro dele. Ele tem medo de morrer, ele tem medo de enfrentar a morte. E o cristão, quem está preparado, ele não tem medo de enfrentar a morte. A morte é o salário do pecado, sabemos que é sofrido. Nunca ninguém veio falar para nós, alguém que ressuscitasse, que morreu, olha, não é brincar, a morte é sofrido. Mas pelo que nós vemos, tem alguém que não sofre a morte. É difícil. Olha, se a gente pensar bem, eu não conheço um cristão, não conheço muito, né? Mas dois que eu conheci aqui, né? Que não sofreu, veio e morreu. Sofreu a morte, que nem muito fica sofrendo meses e meses. Não, eu lembrei de dois também, meu pai e minha mãe, né? Mas cada caso é um caso. Né? Então aqui, ele viu que esse homem aqui, a vida desse homem, atormentada, acompanhada com um sofrimento intenso. O homem estava em perigo tanto na sua vida física, como na vida espiritual. Aí é problema de uma pessoa que está acamada, está sofrendo, se ele não tiver Cristo. Se ele não tiver, que tem uma pessoa assistindo que não vai agerir, então serve para ela. A pessoa estiver sofrendo fisicamente e espiritualmente, se não tiver Cristo, é pior. É pior. Agora a pessoa está sofrendo fisicamente, mas a alma dele está salva. Ele sofre aqui, mas depois ele vai gozar a eternidade. Porque esse sofrimento na carne, que é o início, para quem morre sem Cristo, é o início do sofrimento pior eternamente, que ela é queimando. Porque o corpo, a nossa vida, o homem, feito do pó, o homem, ele é passageiro, a vida é curta. Nem que dura 100 e poucos anos, até 900 anos, é curta. Em vista da eternidade. Agora, a alma, ela é eterna. Ela é eterna. Então, por quê? A alma dele estava perdida sem salvação. Quantos hoje estão nesta situação e não estão percebendo? Tudo bem, tem dinheiro, tem carro, passeia, vai em festa. Essas pessoas estão gozando a vida, que eles têm um pedacinho do céu aqui na terra. Quem tem muito dinheiro, tem gente muito rica. Agora, mas estão perdidos sem salvação. Então aqui, estão com este paralítico, vamos dizer assim, mas paralítico, a alma, na vida espiritual, a alma está deficiente, está enferma. O corpo, a vida física pode estar bem, está gozando bem, mas e a alma? A alma está paralítica, a alma está doente, ela está enferma. Resultado, para curar isso, é só Jesus que cura esses deficientes espirituais. Médico nenhum cura. Estão pensando que tudo está bem. E não estão. A enfermidade do homem, médico, essa enfermidade do homem espiritual, médico nenhum cura. Agora, a enfermidade da carne, o médico cura, ele trata.
Mas Deus sempre está por cima disso. Seja lá o que for, não cura, só Deus, por Jesus Cristo, que cura por completo corpo e alma. Jesus. No versículo 7. Então, e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O Deus Filho, que é Jesus Cristo. Ele falou: eu irei e darei saúde. Esse ou eu aqui, ele é enfático, ele é veemente, que possui uma força impetuosa, intensa, ardente, que quer dizer, eu posso, o único que pode fazer isso, falar isso é Jesus. Quando ele estava no mundo, ele tinha esse poder de fazer isso, ele tinha autoridade, tinha capacidade, porque é Deus Filho. Ele diz no Evangelho de João: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, eu posso e eu o farei, ele falou. Ele falou: e eu o farei. Só Jesus poderia e pode dizer desta maneira: uma vez mais, eu curarei põe fim nessa enfermidade. A resposta à pergunta quanto à cura divina. Versículo 8. E o centurião respondendo, quando Jesus disse que ia, respondendo, disse: Senhor, não sou digno, não mereço de que entres debaixo do meu telhado. Debaixo do meu telhado. O centurião disse. Aí falou: mas dize somente uma palavra. Olha a confiança que ele tinha em Jesus, na fé. Uma só palavra. Que nem ontem, vou abrir um parênteses, irmão. Hoje, levantei cedo, tomei banho, fui estudar. Né? Estudando aqui de novo. Depois a mulher apontou o café e estava ouvindo lá na cozinha a mensagem que eu preguei ontem. E a gente ouvindo, você aprende mais coisa que a gente mesmo e com o outro também. Eu sentado no meu café, quando eu falei lá, ontem aqui, ainda não percebi, nunca fui, hoje eu fui analisar. Quando o apóstolo Paulo falou assim lá, que ele ouvia aquela mal fama, sabe? Aqueles comentários daquela igreja, tudo de ruim, o que ele respondeu? Uma palavrinha caiu na minha avó. Ele falou: em partes eu creio. Quer dizer que falou: eu não creio tudo que estão falando, né? Mas em parte eu creio. Alguma coisa, dissensão, heresia, mas de certo eu falava muito. Então, quando a gente vir falar alguma coisa demais, falou: olha, em parte eu creio. Mas não vou crer tudo que está falando, aí. Não é tudo isso. Eu já a pessoa fala aquele termo, gosta de enfeitar o pavão. O pavão já é enfeitado, né? Não quer enfeitar mais. Então, falar: em parte eu creio, fecha o parênteses. Mas porque ele diz aqui, ó, a fé dele, uma só palavra, meu criado, a de Sara, não precisa ir lá, nada, uma só palavra, ei de Sara. Então, quando ele disse que uma só palavra, o meu criado sarará, provavelmente a maneira de como ele se referiu, indiretamente a si mesmo como gentios. Jesus ficou maravilhado quando ouviu isso. Mas foi surpreso Jesus? Jesus a conhece antes, todas as coisas. E Jesus, vendo a fé deste homem, Jesus disse que não encontrou outro igual a ele na terra dele, entre o seu povo, que é o povo de Israel, o povo judeu. Não encontrei um nessa fé desse homem. Gentios, né, olha bem, a palavra de Cristo era tudo o que ele queria. Ele procurou a pessoa certa, Jesus. Era necessário e com urgência, ele tinha urgência. E o soldado se dava conta disso, que em uma fé viva no Senhor Jesus. 9. Pois também, aí ele falou dele. Ele falou, ele tirou uma experiência dele
Comparado com Jesus é muito mais. 9, ele falou assim no 9: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Olha, se você tem autoridade numa empresa, numa firma, ou uma construção, uma construtora civil, a prefeitura, governo, não vai deixar fora, né? Desse assim é uma coisa, mas você ser autoridade sobre soldados não é fácil. Ele tem que estar bem preparado. Você vai comandar soldados, vai ter que estar bem preparado. Ele falou assim: estão debaixo das minhas ordens. Eu digo a este vai, ele vai, e outro vem, e vem. Então, quer dizer, ele tem autoridade. Os irmãos, nós, os pais com os filhos, devem ter essa autoridade. Como que o pai pode ter essa autoridade? A autoridade parte, primeiro vem de Deus. Mas Deus dá a pessoa tem que saber buscar as autoridades. Pega desde de pequeno, quando está criando os filhos, o pai tem que mostrar a autoridade em casa com os filhos. A mãe é uma coisa, sempre os filhos aproveitam um pouco mais da mãe. Mas às vezes o pai se torna mãe e o filho e o marido se torna... Não, a mãe se torna pai, homem, e o pai mulher. Uma coisa que eu percebo, o serviço da mãe, eu lembrei isso daqui agora, né? Vou aproveitar o gancho aqui, a linha, né, de raciocínio, falando de autoridade, porque o pai deve ter autoridade em casa, mas para ele ter autoridade em casa, ele tem que pegar desde criança, desde ele casou de novo, desde a lua de mel, vamos pegar por aí, ele tem que ser autoritário. Se autoridade é alterar uma coisa, não precisa ser carrasco, bater em mulher, isso, uma força isso, violento. Autoridade, sim, não. O pai pega nas crianças, porque a altura tem a autoridade sobre os filhos, as crianças. Se o pai fazer o serviço da mãe para as crianças, ajudar a mãe, dar banho, eu acho completamente errado isso. Porque está fazendo parte da mãe, tanto na criança, na menina, no menino, e vai crescendo desse jeito. Aí vai crescendo, ele não tem, vai perder a autoridade. Esse dia eu falei para o meu filho, quando tiver assim, é diferente. Você vem, fala, tudo obedece. Então você tem que... O meu amigo, o Xará, pai do Maranhão, ele falava para nós quando ia na casa dele: cipó se torce quando é verde. Depois que tiver seco, ele quebra. Né? Então, autoridade. Então, o chefe de família tem que ter autoridade em casa sobre a família, os filhos. Então, se fala vai, ele obedece. Quando você fala para o filho vai, eu em casa tinha autoridade, que até os cachorros que eu tinha obedeciam. Eu falava, era isso, não precisava estar fazendo escândalo, batendo. Porque eu sou educado. E eu via em outro lugar que a pessoa bate o cachorro, daí puxa a orelha, fica bem, grita bem. Porque tem que pegar aqueles dedos pequenos, saber educar. Isso é uma boa lição para nós. E usar na parte espiritual e na parte física em casa também. Então, ele disse isso aqui. Pois também sou homem, aqui na outra versão, pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, ele faz. Então Jesus, ele observou a conversa desse homem, falando. Jesus observou e viu que esse homem era inteligente, tinha inteligência, para falar uma coisa desse centurião, que era muito notável em toda a cidade, aquela região. Então ele raciocina que o soldado tivesse que obedecê-lo, porque em sua pessoa, por quê? O que via nele? Que via na pessoa desse centurião, que já tem um nome. O que o soldado via? Ele via nessa pessoa a autoridade do imperador. Então você vê que a pessoa tem autoridade, então você respeita, ele tem que mostrar a autoridade. Tipo um administrador, um patrão, um fiscal no serviço, ele tem que mostrar a autoridade. Senão,
funcionário manda nele, não obedece, xinga. Então, porque em sua pessoa ele via a autoridade dele. E de igual modo, a enfermidade obedece a Jesus. Também que via autoridade. A enfermidade. Porque nele está a autoridade de quem? Jesus, homem, nasceu de uma mulher. Jesus, homem. Deus, homem. Mas a enfermidade, todas as coisas, via a autoridade de Deus em Jesus. Via a autoridade. Acima de qualquer imperador humano. 10. Então maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel viu tanta fé assim. Então Jesus ficou maravilhado, ficou admirado, ver a fé desses gentios, e a incredulidade dos judeus. Viu só? Um com tanta fé e outro com tanta falta de fé e da incredulidade, incrédulo. Em Marcos capítulo 6, versículo 6 também está escrito assim: e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então Jesus, todo lugar que ele ia ensinando. E nós também, em todo lugar, não precisa fazer um sermão, deve ensinar alguma coisa, ou na despedida, ou chegar um momento. É uma representação do fato de que os gentios aceitaram a Cristo, enquanto que Israel não fez ainda como esse gentio. 11. Mas eu vos digo que muitos virão, aqui fala do Oriente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isso aqui, irmão, ainda não aconteceu. Jesus já profetizou falando no futuro. Jesus na terra com eles, falando dessa maneira, até enigma, uma coisa difícil de entender. Muitos virão. Sabe quando? Quando Jesus for voltar, ele vai voltar. Ele veio a primeira vinda, veio para salvar. Ele veio buscar o que se havia perdido. Agora, na vinda dele, na segunda, ele vai vir buscar os que são salvos. Ele não vai vir mais buscar os perdidos. Os perdidos já estão perdidos. Então, ele vai vir, quando na vinda dele, aí fala assim, virão do Oriente, muitos vai vir do Oriente e do Ocidente, esses vão vir, salvos, são salvos, outros vão salvar no momento, e vai sentar na mesa, comer com ele, comer a ceia junto com ele, com Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. Os irmãos, a gente não pensa muito nisso, mas quem já partiu deste mundo está com essas pessoas. O corpo não, mas a alma deles estão lá, está vendo. É o dia mais feliz. Lembra como o Fernando fala? Seria o dia mais feliz da minha vida quando eu parti desse mundo. Então aqui, nós vemos aqui. Então demonstra que a aceitação de Cristo pelos gentios e a rejeição dos judeus, está mostrando que virão muitos gentios do Oriente e do Ocidente e assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Lá em Isaías 66, 18 fala isso, que lá fala assim, eles vão vir, lá fala, virão e verão. Então esses eles vão salvar no último momento, eles vão vão vir a Jesus e vão ver Jesus. E fala, vem bastante mesmo, lá o assunto lá é muito bom. E depois falam que vão trabalhar, lá vai mudar tudo, as armas que tem, as espadas, trincheira, todas essas bombas que tem, vai ser tudo transformado em ferramenta de trabalho.
vão trabalhar no reino milenar. Os que entrar com o corpo natural, é claro. Não, vai ter, não entra no reino milenar ímpio, entra pessoa, pecador, mas com a natureza divina e a natureza velha, como nós estamos aqui. Porque se não for assim, Jesus não tinha falado para Nicodemo que é necessário vos nascer de novo, que senão não pode entrar no reino dos céus. E agora, se ensinar o contrário disso, está contra esses princípios. Mas vão entrar pecador, mas só que eles vão pecar, porque são pecador. Mas não porque o Satanás, os demônios vai atentar, eles estão presos. Mas o inimigo maior ele vai levar junto, que é o eu. Esse é o maior inimigo do homem, é o eu, é a gente mesmo, é a natureza velha, que ela é dura. Se a natureza velha não for dominada pela nova natureza, a nova natureza deve ter autoridade. Como nós temos autoridade sobre a família, como o centurião teve autoridade sobre o soldado. Ele, para essa natureza divina, ter essa autoridade, ela tem que ser bem preparada, bem alimentada. Ela tem que estar bem perto de Cristo. Aí pronto. Então, Isaías 25, 6, eu vou ler 25, 6 e 9. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinho velho, com tutano gordo e com vinho velho bem purificado, e destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com o que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então nesse dia vai acontecer tudo, vai enxugará as lágrimas, pranto e tudo, né? E naquele dia se dirá, naquele dia vindouro, eu falo naquele dia, eis que este é o nosso Deus, aí vão dizer, este que é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, jura quem guardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como a trilha a palha no monturo. Então, aqui falando dos gentios, agora aparece no lugar dos filhos naturais. Eles reaparecem na parábola dos lavradores maus, lá em Novo Testamento. Agora, voltamos em Mateus. Mateus 8, versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Irmão, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, no reino mal. Os filhos do reino mal, porque falou, serão lançados nas trevas exteriores, lá fora. E ali haverá pranto e ranger de dente, porque vão morrer sem Deus. Aquele que morre sem Deus, sem Cristo, sem salvação, indo assim para o inferno. Ele está caminhando para o inferno. Todo está caminhando para o inferno. Aquele que estiver sem Cristo, ele está caminhando, mas está com a contramão. Ele não está seguindo uma direção reta, ele está conseguindo outro alvo. Por exemplo, põe dois alvos lá na frente, Jesus e Satanás. Os dois sejam. Jesus é o salvador, Satanás é o destruidor. Agora, quem é que as pessoas estão escolhendo? Quem é que oferece mais alegria neste mundo? A alegria passageira, a alegria carnal, a iniquidade. Ele oferece alegria, mas também atrás disso vem a tristeza. E Jesus é tudo completo, na parte espiritual. Então, por ele ter rejeitado a Cristo, pela rejeição a Cristo, vai ser jogado na treva exterior,
e ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa figura de linguagem representa a dor e o desespero, um desespero qualificado porque são excluídos do reino de Deus para o reino das trevas. Era para estar no reino de Deus, foram excluídos, rejeitaram. Não é que ele estava no reino de Deus, ele está no reino de Deus no mundo. Aqui é o mundo, o Deus que criou o mundo pertence a Deus, mas está na mão do maligno. O maligno que está governando, é como um governador. O mundo jaz no maligno, mas no cima está Deus. Então vão ser jogados pelas trevas, no reino das trevas. 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Falou, vai. Jesus disse, vai. Viu a fé dele, né? Disse Jesus ao centurião: vai, e como creste. Jesus disse: como você crê, creste, te seja feito. Irmãos, essa palavra está para todos. Como que você crê nele, te seja feito. Como você não crê nele, crê no adversário, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou por crer e não por fazer algo, porque ele creu. Não foi porque ele fez alguma coisa, porque ele creu. O que ele fez foi procurar o Senhor. Essa é a única coisa que ele fez. Pela fé ele procurou o Senhor. Muitos devem procurar o Senhor enquanto está vivo, com pagamento positivo, não duvidando ou coisa parecida. Ele não fez nada disso, mas somente por fé e crendo na pessoa certa, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora Jesus vai visitar a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Então Pedro era casado. Então Pedro tinha a sogra. E Jesus, entrando em casa de Pedro, versículo 14, viu a sogra deste acamada e com febre. Então, e Jesus entrando na casa, ele já viu que ali não estava Pedro com todos os seus discípulos, mas tinha um sofrimento que tinha parte da família dele que não estava bem. A sogra de Pedro é curada. Outra cura mostrada aqui. Jesus cura a sogra de Pedro, a mãe da esposa de Pedro. Só tem que ser dele, que já havia na cama com febre. Então tudo indica que Pedro era casado, pois aqui fala, versículo 15. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou-se e serviu-os. Irmão, não parece tão fácil você tocar na mão e sara? Mas ninguém tem esse poder, ninguém faz isso. Chegar a se tocar na pessoa, não sara. Imediatamente ela se levantou e logo o que ela fez? Oi? Serviu. Preparando o quê? O Antônio fez assim, um jantar. Então era tarde, era noite, né? Já que pertencia. Olha a pessoa quando levanta. Então quando você está deitado, ninguém conta com ninguém deitado. Não, está deitado, está deitado. Quando levanta, ele começa a preparar. Levanta de manhã, a mulher preparar o café. E a pessoa levanta dos mortos, quando está perdido, está morto espiritual. Quando ele levanta, Jesus salva, ele levanta, está caído. Aí ele vai querer, o dever dele, ele vai interessar de servir Jesus.
aqui no caso ela preparou um jantar. Que lição que tiramos aqui? Que ela procurou logo servi-lo, com jantar e agradecimento a Deus pela cura. 16. E chegando à tarde, não parava, Jesus não tinha, estava aqui, parecia uma coisa atrás da outra. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos, agora pronto, aí virou uma fila, a notícia corre. Olha, Lorival Bispo não está assistindo, seja bem-vindo. E chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Aí Jesus está aí. E ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Você viu só, irmãos? E o pessoal vê isso hoje para atrair as pessoas, não é criticando, mas a realidade é essa. Porque você não vê resultado. Porque se tivesse um só, igual que Jesus aqui, os irmãos, esse homem ia nos hospitais, só ia tirando tudo. Chegava onde fosse aqui, uma fila. Mas não é assim. Os demônios expulsam, muitos doentes curados, demônio e doente. Chegada à tarde, fala aqui. Diz também que quando o sábado se terminou ao pôr do sol, trouxeram a ele, quem é Jesus, muito endemoniado para serem curados, porque sabia que ele curava. Versículo 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Os irmãos, nossas enfermidades, usa a enfermidade aqui para representar algo, os pecados pelos quais elas são a maldição. Em Isaías 53, 4, 5 diz assim: 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si e nós o reputavam por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o castigo, fala aqui, que estava sobre Jesus, né? O castigo que nos traz a paz, o castigo dele nos traz paz. Jesus foi castigado para trazer a paz da salvação. E ele levou a nossa enfermidade. Uma linha de raciocínio, irmãos, vamos pegar para o outro lado espiritual. Como que Jesus levou a nossa enfermidade? Ele levou a enfermidade da alma. Ele levou a doença da alma. A alma nossa estava doente, a nossa alma estava enferma pela carne, porque lá em Romanos fala, enferma pela carne, porque a carne é a carne. Todas as doenças é consequência do pecado da queda. Então Jesus, não é que ele levou, nós somos salvos e nós não vai ficar doente. Ele não levou a nossa doença física, ele levou as enfermidades da alma. A alma estava enferma por causa da carne. Então essa enfermidade e essa doença ele levou. A nossa alma não está doente. A nossa alma, que nós tem o Espírito Santo habitando, não está enferma, porque ele levou tudo na cruz. Ele pagou os pecados. Agora, ensinar que Jesus levou em seu corpo a nossa enfermidade física, então ninguém ia ficar doente. Isso vai acontecer quando ele tiver com o corpo glorificado. Aí cabe bem, porque quando ele levou, então depois ele vai
nos dar o outro corpo, porque nós vamos, morre, o corpo fica, o espírito vai para os céus. Aí vem buscar esse corpo, mas não esse corpo que nós estamos. No local que for sepultado, vai sair outro corpo, estourar da tumba, e um corpo glorificado. Esse não tem enfermidade, esse não tem doença. Então isso aí é tudo espiritual, aí já não tem mais a carne pecaminosa. Então Jesus, ele foi completo, a nossa salvação é completa. Ainda nós não temos a salvação completa, porque nós estamos nessa vida. Nós temos uma parcela adiantada, um penhor, que é o Espírito Santo, que Jesus diz: eu irei e enviarei para ficar vós eternamente, para sempre. O penhor, a garantia. Então nós temos uma garantia adiantada, uma parcela, que é o Espírito Santo. É o penhor, está dentro de nós, no coração da alma. Então esse, para depois, mais tarde, aí ele vai dar o resto do penhor, que é o corpo glorificado. Então, os irmãos, vamos parar por aqui. Quanto dias Deus permitir, né? Continua aqui. Que Deus abençoe, possamos estar à noite aqui, novamente, se Ele nos der vida. Amém?